O canal Madrugadas com Deus é um canal de bênçãos. Quando você compartilha, você está compartilhando esperança, você está compartilhando felicidade, salvação, conhecimento. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus está me dando de poder compartilhar com os irmãos a palavra dele, a mensagem, os conselhos de Deus para as nossas vidas. E é uma honra poder estar com vocês. Por isso que a gente sempre diz aqui e agradece a Deus pela presença de vocês, porque é muito bom a gente saber que tem pessoas que também despertam na madrugada, que também gostam de estar na presença de Deus, nesse horário, às 4 da manhã, para buscar a presença do Senhor, né? Nós estamos, a cada domingo, estudando um capítulo do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. E hoje nós vamos estudar mais um capítulo, que é o capítulo 20 desse livro. E ele fala sobre condimentos. Ele, assim, o título do capítulo é Condimentos, etc. Então, além dos condimentos, nós vamos estar falando de algumas coisas que também são prejudiciais à nossa saúde. Antes de nós iniciarmos, falando exatamente do assunto, eu quero ler algumas passagens bíblicas com vocês, que vem mostrando a vontade de Deus para as nossas vidas. A primeira delas encontra-se em Romanos 12, verso 1. Eu convido vocês a abrirem as Bíblias, para fazerem essa leitura comigo. Romanos 12. Deixa eu encontrar aqui. Romanos 12, verso 1. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só, um culto racional que Deus nos pede é fazer as coisas corretamente, por escolha própria, escolhas conscientes. Este é o culto que Deus quer receber de nós, que a gente faça escolhas que vão nos aproximar mais de Deus. E uma dessas escolhas é buscar uma alimentação o mais saudável possível, para que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, ele seja nutrido e ele produza bom sangue, e desta forma nós tenhamos a nossa mente limpa, aberta, para compreendermos mais a palavra de Deus, os desejos de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos nos lembrar disso, que o nosso culto ele deve ser racional. Culto racional é aquele que eu faço ciente do que eu estou fazendo e fazendo as minhas escolhas. Eu escolhi fazer desta forma porque é assim que agrada a Deus. Ainda quero ler mais um texto com vocês, na carta de João, na terceira carta de João, 3 João, e o versículo, que só tem um capítulo, né, no 3 João, o versículo é o 2, e diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde, e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. É vontade de Deus que nós tenhamos boa saúde. E aí vem novamente, para que a gente tenha boa saúde, nós precisamos nutrir o nosso corpo com bom alimento. E agora vamos ler mais um texto, que está em Efésios 5. Encontrem aí na sua Bíblia. Vamos dar aqui base para esse estudo de hoje, abrindo a nossa Bíblia em Efésios, porque a palavra de Deus é que vem nos falando
quais os princípios de Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, Efésios 5, verso 29 a 30, diz o seguinte: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Olha só, somos membros do corpo de Cristo e ninguém anda por aí, a não ser que tenha algum problema, mas ninguém anda por aí querendo fazer mal ao seu próprio corpo. Muito pelo contrário, a gente alimenta o corpo e quer ter saúde. Busca ter uma qualidade de vida boa, né? Esse é o desejo dos nossos corações. Então, os conselhos de Deus para a nossa vida é que a gente precisa cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo e viver uma vida saudável. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E há muitas vezes as escolhas que a gente faz nos leva para um outro caminho. Quando fazemos escolhas que destoam do desejo de Deus para as nossas vidas. E aí escolhemos nos alimentar com alimentos, com produtos que não vão beneficiar a nossa saúde. E esse capítulo 20 de Conselho sobre Regime Alimentar, ele vem falando aqui um pouquinho sobre os temperos e os condimentos. E uma das orientações que ele fala sobre os temperos e condimentos é que esses condimentos, eles são frequentemente usados pelas pessoas que não conhecem a Cristo. Existem muitas coisas que são usadas pelas pessoas do mundo, pessoas que não conhecem a Cristo, e que estas coisas arruinam a digestão. Então, se essas coisas arruinam a digestão e fazem mal à nossa saúde, então nós devemos evitar, porque nós conhecemos a Cristo e sabemos qual é a vontade de Deus, a vontade dele para a nossa vida, que a gente tenha saúde. Então, se a gente quer ter saúde, a gente precisa buscar uma alimentação o mais saudável possível, certo? O capítulo ele fala dos estimulantes, dos narcóticos, que muitas vezes eles são artigos que são até reverenciados. Eu já vi várias pessoas que bebem bebidas alcoólicas e que elas vão tirar fotos para colocar no YouTube, para colocar no Facebook, nas redes sociais, e elas fazem questão de colocar a bebida alcoólica ali ao lado. Sempre num copo bonito, numa taça bonita, com uma aparência atrativa, né? Como se fosse exibido aquele vício, aquela bebida como um troféu. Mas, muitas vezes, se esconde a outra face dessa bebida, que é a embriaguez, a falta de consciência, o fazer coisas desagradáveis, né? Coisas das quais vão se arrepender depois, o malefício que é feito à saúde e a irritação que essa bebida alcoólica causa ao estômago. Ela envenena o estômago, ela irrita o estômago e envenena o sangue, e ela excita os nervos, certo? Não só a bebida alcoólica, como muitos artigos, uma variedade de artigos que são utilizados como alimento, mas que não deveriam estar à nossa mesa. Muitos procuram esses estimulantes, esses excitantes, porque eles já estão tão, podemos dizer assim, viciados, acostumados com esse estímulo palatar, que eles não conseguem mais viver sem aquele determinado alimento, aquele estimulante. Então, eles procuram sentir aquele gosto, aquele sabor, e quanto mais ele estimula o paladar, mais ele vai precisar de alimentos mais fortes. É tipo a droga. A pessoa começa a usar maconha
e daqui a pouco ela não está mais fazendo efeito, aí ela vai usar cocaína, vai usar outras drogas mais fortes, mais pesadas. Então, há sempre uma reação. O uso de estimulantes não naturais, eles têm, sempre, principalmente quando é em excesso, eles são agentes que causam ruína ao nosso corpo, causa degeneração nos nossos órgãos. E olha só, que nessa época de pressa, onde tudo é rápido, aonde as comidas são... A gente come muito fora de casa, sem saber como essa comida está sendo preparada. Então, acaba que a gente acaba se alimentando com muitos condimentos que são prejudiciais à saúde. Ela cita no livro a mostarda, a pimenta, especiarias, as especiarias, os picles e outras coisas semelhantes. Essas coisas irritam o estômago e tornam o sangue febril, um sangue impuro, um sangue contaminado. E esse estado de inflamação que esses condimentos causam é o mesmo que causa a bebida no estômago do alcoólatra. O estômago fica irritado. E muitas vezes ele nem sabe disso. E acaba ocasionando numa gastrite, numa úlcera e outros problemas, até câncer, por conta dessa irritação que é causada no estômago por esses condimentos. E também aquela questão da comida não satisfazer o apetite e estar todo o tempo com fome ou com sede. Tem muitos condimentos que eles provocam muita sede, uma sede insaciável. E esse organismo sente muita necessidade e um forte desejo de algo mais. Sabe aquela sensação de que você precisa comer alguma coisa mais forte? Exatamente provocada por esses temperos que são carregados de sal, carregados de um produto que é muito prejudicial à saúde, que é glutamato monossódico. O glutamato monossódico é um realçador de sabor, é o ácido glutâmico. Ele acaba, no processo do nosso corpo, ele se desdobra em amônia e em ureia. E ele provoca tanto mal para o nosso corpo, só que assim, as pessoas só percebem quando elas têm alergia a essa substância. E aí ela pode causar alergias, como sintomas de coceiras, de náuseas, dormência, inflamações na pele. Essa dormência é nos lábios e na língua. E fadiga, palpitação, dificuldade de respirar. E outra coisa que ele causa é o inchaço no fígado. E pode causar até Alzheimer. E aí você diz, vixe, e onde é que tem esse produto para eu correr longe dele? Gente, ele está em muitos produtos que são consumidos diariamente. Por exemplo, os salgadinhos, aqueles Cheetos, todos esses salgadinhos que tem aquele gosto forte, ele tem glutamato monossódico. O ketchup, os molhos, os temperos, tem uma diversidade de molhos, né, e de temperos que a gente que tem no supermercado, tipo Sazon, tipo aqueles Knorr, esses produtos, esses temperos industrializados, eles contêm essas substâncias. Essas sopas de pacote, elas são temperadas, elas têm esse realçador de sabor. Alimentos que têm de conservas, em latinhas, muitos deles têm esse realçador de sabor. Carnes, essas carnes que já vêm, né, temperadas, as linguiças, quem ainda come linguiça está comendo também produtos com essa substância que é altamente prejudicial à saúde, certo? Então, também tem outro, o propionato de cálcio,
ele é um conservante muito utilizado para panificação. Então, eles usam muito ele nos pães, bolos, para conservar, porque ele é um conservante bactericida e fungicida. E ele inibe mofo e ele prolonga a vida útil dos produtos de prateleira. Então, ele é um insumo essencial aos setores de panificação, chocolateria e também de veterinária. Então, essas duas substâncias, elas são altamente prejudiciais à saúde. E quantas pessoas, quantas vezes a gente também não compra produtos que têm essas substâncias e faz disso um alimento que, na realidade, não está nutrindo o nosso corpo, está prejudicando a nossa saúde. Então, o nosso organismo ele acaba ficando enfraquecido, o sangue ele fica contaminado e o nosso corpo fica inflamado, certo? Essa inflamação é o resultado desses condimentos, desses alimentos que não, dessas coisas que a gente come que não são alimentos, certo? Os temperos, eles irritam o estômago e eles causam desejos mórbidos. O desejo de comer, buscar, tá sempre saciando o apetite. Então, quanto mais tempero é colocado na comida, mais você vai comer sem necessidade. Além do que você comeria se você fosse comer um alimento com menos condimentos e um alimento, com certeza, mais saudável. Então, o alimento ele deve ser preparado da maneira mais simples possível. Deve ser livre de condimentos e especiarias. E também ele deve conter sal, mas com tolerância. E outra coisa, você escolher um bom sal para a sua alimentação, você vai estar escolhendo ter saúde. Às vezes a pessoa pensa assim, é sal é sal. Não, o sal não é igual. Tem vários tipos de sais. E um dos melhores para a nossa alimentação é o sal rosa do Himalaia. Ai, mas é caro. Não, gente, não é. Se você for comparar o que você demora para comer 1 quilo de sal, você vai ver que não é caro. Sai muito mais barato do que você comprar 1 quilo de carne. E você passa o mês todinho comendo aquele sal. E a carne que você compra, você come numa refeição só. Então, é um sal bom, tem vários minerais que são necessários para o nosso corpo. Inclusive, a carência por exemplo, do cloreto de magnésio, que é um mineral importantíssimo para o nosso corpo. A carência de cloreto de magnésio, ela causa vários problemas no nosso corpo, inclusive dores nas articulações, essas dores no corpo, muitas vezes palpitações no coração, muitas vezes são ocasionadas por carência de cloreto de magnésio. E o sal rosa do Himalaia, ele contém cloreto de magnésio. Enquanto que esse sal branco de supermercado, refinado, ele só tem sódio, mais nada. Certo? Então, até na escolha de um bom sal, é importante que a gente reflita, porque é para o benefício da nossa saúde. Então, muitos acabam achando que o que mais importa é saciar o paladar. E dessa forma, eles acabam comendo coisas que não são saudáveis, né? E que se colocar uma comida que não seja bem temperada com esses condimentos, ele acaba não sendo bem aceito, né? E aí preferem carregar esse alimento com esse sal que só tem o iodo e o sódio, e acaba que não buscam temperar esse alimento com temperos saudáveis, porque existem temperos saudáveis, sabia? Não é necessário que a gente coma uma comida sem graça, sem gosto de nada, porque existem temperos saudáveis. Por exemplo, nós podemos temperar nossa comida com, por exemplo, colorau,
que vem do urucum, é saudável. Podemos usar o açafrão, podemos usar manjericão, alfavaca, chicória, alho, cebola crua, certo? Depois que a cebola é cozida, ela já não faz bem à saúde. Cebola crua, salsa, cebolinha, alho poró, coentro. Então, existem várias ervas que Deus já deixou na natureza para dar esse sabor. E, além disso, muitos desses temperos, eles têm vários benefícios para a nossa saúde. Então, nós podemos usar esses temperos que são gostosos, que são saudáveis, mas sempre procurar ou ele fresco, ou então as folhinhas secas, mas nunca industrializados. Porque quando eles são industrializados, eles são acrescidos de produtos que não são saudáveis, certo? Então, nesse capítulo, a senhora White fala que muitas vezes é servido para as crianças pratos muito requintados. Os temperos, eles fazem mal para a nossa saúde, para a saúde dos adultos, e eles fazem mal muito maior à saúde das crianças. Por quê? Porque é na infância que a criança está adquirindo os hábitos, né? Está formando ali os seus costumes, os seus hábitos que vão seguir para a vida inteira. Então, se ela já começa na infância a comer errado, a comer alimentos que têm molhos muito fortes, comer muito açúcar, muito bolo, muitas comidas que são muito temperadas, que irritam o estômago, essa criança vai ser uma criança irritada, uma criança agressiva, uma criança que está sempre insatisfeita, sempre buscando alguma coisa para se satisfazer e para satisfazer o apetite, comendo o tempo todo, fora de hora, sempre numa condição irritadiça, e isso é provocado pelos temperos em excesso. As crianças de hoje em dia são alimentadas com muita batata frita, que é terrível, é um dos piores alimentos que existem. Batata frita, ketchup, maionese, esses molhos, quanto mais temperados, mais danosos. Então, não é somente o mal que faz na infância, porque esse mal ele vai se prosseguir, ele vai perpetuar, vai na vida toda desse ser, na fase adulta também, por conta de que está sendo adquirido ali esses costumes. Então, ela fala aqui nesse capítulo muito dos picles. É uma coisa que a gente quase não usa, mas existe muitos. Eu acho aquele gosto agressivo demais, nunca consegui comer aquilo. Eu acho forte demais. Mas tem pessoas que comem, e ele é altamente prejudicial à saúde. Ela diz o seguinte, que os temperos muito fortes, esses condimentos, eles causam demências, podem causar, o uso excessivo pode causar desmaio. Que muitas pessoas que não usam o fumo, não usam chá, não tomam café, e outras, mas eles se alimentam com esses temperos fortes, eles acabam tendo os mesmos prejuízos na saúde. E eles acabam ansiando por alimentos mais e mais temperados, certo? E isso faz com que o nosso estômago fique febril, que os nossos órgãos digestivos fiquem sobrecarregados e que o estômago trabalhe além do que ele deveria trabalhar, porque a carga que lhe é imposta é muito grande. E, olha, depois que esse estômago consegue efetuar essa tarefa, ele acaba ficando exausto, e isso causa um desfalecimento, um cansaço. E, às vezes, a pessoa pensa que está só cansado, precisando, por algum motivo extra, mas não, o motivo está ali mesmo, na alimentação. Muitos se enganam pensando que é necessidade de mais alimento, quando você está com aquela sensação de fome, porque é a mesma sensação quando o estômago está cansado,
você tem a sensação de fome. E aí, o que muitos fazem? Comem mais, sobrecarregam ainda mais esse órgão tão frágil que já está sobrecarregado. Que, na realidade, o que ele está sentindo não é fome, mas o comando que é enviado para o cérebro é o mesmo, e ele acaba pensando que está com fome. E quanto mais ele é condescendente com esse apetite, tanto mais o organismo, o corpo, o estômago vai pedir por alimento, e mais ele vai sofrer com essa sobrecarga de alimento. Então, as especiarias, elas irritam, a princípio, as tenras mucosas do estômago, e no final ela destrói a natureza, essa sensibilidade natural dessa membrana. Então, e mais uma vez, a senhora White, ela reforça, o sangue fica febril e começa a se despertar nesse indivíduo propensões animalescas. E as faculdades morais e intelectuais, elas são enfraquecidas. E elas se tornam presas fáceis, certo? E elas se tornam vulneráveis às paixões inferiores. Gente, isso é muito sério. É muito delicada uma questão dessa. É de grande importância procedermos bem individualmente, tendo a compreensão inteligente do que devemos comer e beber. Precisamos buscar isso. O tempo gasto no preparo da comida, ele precisa ser com sabedoria, para que essas comidas sejam temperadas com bom tempero. Porque quanto mais temperos foram acrescidos a essa comida, mais, ao invés dela fazer bem para o nosso corpo, vai acabar fazendo mal ao nosso corpo, certo? E ainda tem outro detalhe, ela causa um estado de desassossego, uma impaciência, que às vezes a pessoa não sabe de onde vem, e muitas vezes vem do alimento. Para encerrar, eu vou falar só de mais uma coisa, que é um perigo para a nossa saúde, e que deve ser evitado, que é o bicarbonato. O bicarbonato de sódio. O irmão Wilton falou no domingo passado sobre o bicarbonato de sódio e também sobre o fermento em pó. Esses dois produtos também são prejudiciais à nossa saúde, eles também causam irritação no estômago, causam fermentação. Então, o bicarbonato, ele é um produto maravilhoso para muitas coisas. Ele é fungicida, ele serve para muita coisa, mas ele não deve ser ingerido, certo? Ele não deve ser ingerido. Como alimento, ele não é bom. Muitas donas de casa, elas usam o bicarbonato, hoje a indústria, né, como um todo, as panificadoras, e usam muito o bicarbonato de sódio, mas ele é um produto altamente prejudicial à saúde, certo? E o pão quente, que a gente... comprar um pãozinho quentinho. Gente, a pior opção que você pode fazer é pão quente. O pão levedado, o pão que tem fermento, e quente, junta dois ingredientes que vão nos fazer mal, que é, além dele ter o fermento, ele ainda está quente e ele vai fazer mal para o nosso corpo, tá bom, gente? Então, vamos evitar esses temperos, vamos buscar tomar bastante água, comer alimentos integrais, isso vai nos ajudar, buscar esses temperos naturais, porque nós não precisamos comer uma comida velha sem graça, a gente precisa saber temperar o nosso alimento, certo? Então, que a gente tenha sabedoria, que peça orientação a Deus, para que Deus sempre ilumine a nossa mente em relação a isso, que a gente evite outro condimento que também é prejudicial à saúde, que é o vinagre, certo? O vinagre de maçã, ele é saudável, mas os outros vinagres, eles não são saudáveis. Então, vamos evitar também vinagres à nossa mesa, tá bom, gente?
Então, essas são as orientações desse capítulo, e eu espero que tenham sido útil e que nós possamos aplicar em nossa vida, porque de nada adianta nós adquirirmos conhecimentos e não aplicarmos à nossa vida, porque isso não vai servir de nada. É como falar ao vento, é como jogar a palavra fora, né? Vamos, então, orar e encerrar? Santo e eterno Deus, agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui juntos, reunidos, para falar um pouquinho, para entender um pouquinho, estudar um pouco sobre os condimentos e como determinados condimentos fazem mal para o nosso corpo. Que nós possamos buscar saúde através da alimentação. Que o Senhor tome conta das nossas vidas, abençoe a todos que estão aqui na sala e a todos que vão assistir esse vídeo mais tarde em outras plataformas. Que o Senhor abençoe e que nós possamos cuidar do nosso corpo, porque essa é a tua vontade, que assim nós façamos. Te agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém?